Fala pessoal, aqui é o Gabriel e finalmente chegou a hora do nosso tradicional vídeo com todas as referências do filme The Batman. Eu e Marcelo já assistimos o filme 2 vezes cada e nós fomos anotando todas as referências que encontramos aqui. E gente, tem várias referências, algumas que estão bem escondidas dentro do filme e a gente vai contar todas pra vocês depois da abertura. E pessoal, só antes da gente começar, já vai deixando o bate-like e o bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado pra todo mundo que faz isso. Uma das primeiras referências que a gente pegou é que um dos personagens coadjuvantes que é citado no filme se chama Dennis O'Neil. E pra quem não sabe, o Dennis O'Neil é um clássico escritor das HQs do Batman. Ele foi fundamental para revitalizar a imagem do Batman ali no finalzinho dos anos 60 e a partir dos anos 70. Quando se fala na história do Batman ao longo dos anos, é quase impossível não falar do Dennis O'Neil. Então é muito bacana ver que o filme conseguiu encontrar uma solução para homenagear ele. Uma outra homenagem que a gente encontrou foi pro Jerry Robinson. Porque nessa cena do Batmóvel aqui, a gente consegue ver o nome de Robinson numa das placas da cidade. E o Jerry Robinson, ele é muito conhecido por ser um dos criadores do Coringa. Uma outra referência muito bacana que acontece no finalzinho do filme é que a Mulher Gato fala pro Batman que ela vai sair da cidade e que talvez ela vá se dirigir pro norte em direção a Blüdhaven. E Blüdhaven é uma cidade muito conhecida ali no universo do Batman, porque é a cidade onde normalmente o Asa Noturna atua. Ainda no terceiro ato do filme, quando o Batman está enfrentando esses capangas, ele é forçado a utilizar uma substância. E essa substância, ela aparece de relance no filme e dá pra ver que ela é verde. Nunca é dito oficialmente o que é essa substância, mas isso daí pode ser uma referência à substância Veneno, na qual inclusive foi criada pelo próprio Dennis O'Neil na clássica história do Batman Veneno. Isso daí, na verdade, é uma pílula que confere uma super força pro Batman. E o Bruce, nessa HQ, meio que fica viciado nessa substância e ele acaba tendo que pedir ajuda pro próprio Alfred para se salvar. Agora, como o filme nunca fala o que é essa substância, é possível também que tenha sido apenas uma coincidência. O Batman ali pode ter injetado apenas uma grande dose de adrenalina para conseguir ter a força necessária para se levantar e enfrentar ali o capanga e salvar a Mulher Gato. Pode ter sido isso, mas eu também devo lembrar que a adrenalina não é verde, é transparente. Uma outra possibilidade é que essa substância seja o próprio Drops, que é a substância ilícita que a gente vê ao longo do filme. Agora, saindo um pouco do terceiro ato e indo mais ou menos pro meio do filme, tem uma cena que o Bruce Wayne conversa com o Falcone na cena do funeral. E o Falcone diz que quando o Bruce era criança, ele viu o Falcone ser salvo pelo próprio Thomas Wayne. E toda essa referência vem direto da HQ do Batman Longo Dia das Bruxas, porque realmente acontece exatamente a mesma coisa. O Thomas Wayne salva o Falcone, porque ele é médico, é obrigação dele como médico salvar todas essas pessoas, independentemente se são criminosos ou não, e o Bruce fica observando tudo isso. No finalzinho do filme, o Bruce faz um monólogo, pro diário dele, e nessa narração em off, ele diz que pode ser um símbolo de esperança para a cidade. E enquanto o Bruce vai falando isso, a gente tem uma intercalação de imagens de Gotham. E uma das imagens que fica na cabeça é que o Bruce estende a mão para uma pessoa e ela agarra a mão do Batman. Essa sequência de imagens e o próprio texto envolvendo o símbolo de esperança vem direto da HQ do Batman Ego, que é quando o Bruce está conversando com ele mesmo para definir quais são os limites do Batman, o que ele deve fazer ou não. E tanto o Batman quanto o ego do Batman concordam que o Batman precisa ser um símbolo de esperança. Então aí o Matt Reeves praticamente tirou o final da HQ do Batman Ego e levou pro filme dele. Uma grande referência aí. A gente também tem várias referências à Mulher Gato, porque ao longo do filme ela utiliza vários trajes e praticamente todos eles têm uma referência nas HQs. O traje de ladra dela, por exemplo, é uma inspiração direta do traje do Darwin Cook quando ele escreveu a HQ da Mulher Gato. E quando a Mulher Gato usa um espartilho lá no Iceberg Lounge, isso também é uma inspiração direta da HQ do Batman do Frank Miller, no ano 1, porque ela também usa exatamente essa roupa quando ela está na casa dela e acaba até enfrentando o Bruce Wayne no meio da rua. Inclusive, o apartamento da Selina Kyle foi severamente inspirado no apartamento que ela tem na HQ do Batman ano 1. Porque nas HQs a gente tem um tom avermelhado, vários neon, dá pra ver que é um bairro mais pobre de Gotham, exatamente como o Matt Reeves descreveu. Uma outra referência da Mulher Gato é que quando a Mulher Gato vai roubar aquelas coisas do Don Mitchell lá no apartamento dele depois que ele morreu, o Batman ali aparece pra enfrentar a Mulher Gato
E todo esse contexto lembra um pouco o primeiro encontro deles na HQ do Batman Longo Dia das Bruxas. A diferença é que na HQ ela tá roubando o Carmine Falcone, enquanto que aqui ela tá roubando o Don Mitchell. Mas se vocês pararem para pensar todo o contexto do filme, vocês vão ver que todos aqueles documentos, na verdade, eram muito mais do Falcone. Então, com certeza, isso foi uma referência. Uma outra referência do Batman 1 é a própria narração do Batman. Porque, claro, nas HQs do Batman é uma coisa clássica ele narrar suas histórias. Mas é no Batman Ano 1 que a gente tem as datas. 17 de outubro, 30 de outubro, não sei o quê. Isso acontece exatamente como acontece no filme. E na HQ, assim como no filme, o Batman relata sua experiência dele agindo como Batman. E ele até descreve Gotham de uma forma muito semelhante a como que ele descreve no filme. Uma outra referência que a gente tem da Mulher Gato é a própria melhor amiga dela. Porque na HQ do Batman Ano 1, a Selina Kyle tem a Holly Robinson. E a amiga que a Mulher Gato tem no filme The Batman praticamente faz o mesmo papel da Holly Robinson dentro do filme. A questão realmente é que eles mudaram o nome da personagem e a própria nacionalidade dela para ter esse negócio do passaporte e ela não poder sair do país. Mas, sem sombra de dúvidas, é uma inspiração na Holly. A gente também tem várias inspirações da HQ do Batman Terra 1. E uma delas é o Alfred. O Alfred do Matt Reeves é muito inspirado no Alfred do Terra 1. Ele usa a bengala, ele tem uma cicatriz, ele fica falando bastante do seu passado como um agente especial do governo britânico. E com certeza todo o visual, o jeito que ele se comporta no filme, veio dessa HQ. Uma outra coisa que veio da Terra 1 é a questão da Martha Wayne, já que ela vem de uma linhagem dos Arkham e isso está presente na HQ do Terra 1. E nessa HQ, os pais da Martha Wayne ficaram loucos e eles acabaram morrendo. Então parece que o Matt Reeves está pegando essa inspiração da loucura da família da Martha Wayne por parte dos Arkham e transpondo do filme à sua maneira, fazendo com que ela fosse uma pessoa doente. O final do filme também tem grandes inspirações a outras HQs. Toda a questão do Charada imundar Gotham vem direto da HQ Batman Ano Zero, mas também tem a questão de Gotham entrar em lei marcial, que é exatamente o que acontece no Ano Zero, no Cavaleiro das Trevas Ressurge, mas principalmente no arco que inspirou tudo isso, o Batman Terra de Ninguém. Aliás, o Ano Zero é uma grande inspiração pro Charada desse filme, porque é dito no filme que esse Charada é um contador, e isso é exatamente a origem do Charada do Ano Zero. Só que a diferença na HQ é que ele trabalhava para as empresas Wayne, enquanto que na versão do Matt Reeves, a origem dele de fato nunca é contada e é apenas dito que ele era um contador. Um outro detalhe é que na HQ do Ano Zero, o Charada também faz várias transmissões pela cidade e inclusive em grandes telões no meio da cidade. Então assim, com certeza isso daí foi uma referência que o Matt Reeves fez. Essa daqui talvez seja a minha referência favorita, porque mais ou menos da metade pro final do filme, a Mulher Gato dá um arranhão no rosto do Carmine Falcone e ele fica com a cicatriz das garras dela. E bem, isso daí é um negócio que realmente acontece no Batman Ano 1. Só que a diferença é que nessa HQ não mostra exatamente o momento do arranhão. É apenas dito que a Mulher Gato arranhou o rosto dele. A outra coisa que eles dizem no filme é que a Mulher Gato pode ser filha do Falcone. E isso de fato tem uma certa inspiração nas HQs. É sugerido na HQ solo da Mulher Gato chamada Cidade Eterna. E também, mais recentemente, aconteceu isso na animação do Batman Longo Dia das Bruxas. Agora, essa Gotham City do Matt Reeves com certeza tem uma grande inspiração nos jogos da franquia Arkham. Realmente parece que o Matt Reeves olhou para essa estética dos jogos, olhou as outras coisas do Batman e decidiu fazer a sua própria versão, mas muito inspirado nos jogos. Outra coisa das HQs que tem no filme é o Clube Iceberg Lounge, que todo mundo sabe é o local onde o Pinguim realiza suas atividades, que é meio que um negócio de fachada para os seus crimes ilegais em Gotham. E tem um outro momento muito bom no filme, que eles citam o Zorro. E bem, isso daí com certeza é uma referência à própria criação do Batman, porque o Zorro foi uma das inspirações do Bill Finger quando ele estava criando, toda a mitologia do Batman. Uma outra coisa clássica do universo do Batman é a Torre Wayne. A Torre Wayne geralmente é um dos prédios mais altos da cidade e muitas vezes é o local das empresas Wayne, embora aqui no filme não seja necessariamente as empresas Wayne, mas esse negócio do Bruce Wayne no filme morar numa cobertura que tem uma ligação direta com a Batcaverna dele, isso daí com certeza é uma referência às HQs dos anos 70, que é quando o Batman abandona a Batcaverna e ele vai morar num prédio em Gotham para poder ficar mais perto da cidade. Agora, uma outra coisa que chama atenção na arquitetura dessa Torre Wayne é que dentro dela lembra muito como que é a mansão Wayne do The Batman, só que o The Batman desenho, tá, gente? Porque uma coisa legal dessa mansão Wayne do desenho The Batman é que ela é muito mais vertical. Ela não é uma mansão que abre horizontalmente, não, ela abre verticalmente. E no próprio desenho fica parecendo que essa mansão Wayne tá no meio da cidade e não mais afastada.
lado. E a arquitetura interna da mansão Wayne do desenho lembra muito a do The Batman. Esse combate do Batman no filme, com certeza é uma inspiração ao estilo de combate do Batman Arkham. A própria sequência de combos que o Batman dá ali parece muito com uma que ele faz nos jogos, que é o capa, soco, 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 soco. Vocês lembram desse golpe? E bem, uma outra referência que o Matt Reeves pegou de outros filmes foi o clássico Todos os Homens do Presidente. E alguns dos sobrenomes dos personagens do The Batman, como Mitchell e Coulson, vêm diretamente desse filme. E, curiosamente, são apenas de personagens que se corromperam exatamente como acontece no filme Todos os Homens do Presidente. Essa roupa que o Batman usa para se disfarçar no meio da cidade, eles estão chamando de The Drifter. E parece que toda a inspiração mesmo veio da HQ do ano 1 do Frank Miller, porque logo no início dessa saga do ano 1, o Batman se veste muito parecido, e também dentro de um contexto parecido como esse do filme. E dentro do núcleo mafioso da cidade de Gotham, a gente tem a família Falcone e a família dos Maroni. E esses dois nomes são muito conhecidos dentro da máfia de Gotham. Inclusive, o Maroni, na HQ do Batman Longo Dia das Bruxas, é o responsável por criar o Duas Caras. Ali, bem no finalzinho do filme, a gente tem a tal da cena que o Charada conversa com um prisioneiro sem nome. E quando o filme saiu, a gente viu o diálogo, ficou muito na cara que era o Coringa, mas claro, poderia não ser o Coringa. Contudo, o próprio Matt Reeves, numa entrevista, já confirmou que a pessoa presa ali é o Coringa. Então pode comemorar, porque em algum momento o Coringa vai aparecer nesse universo. E o detalhe é que o Matt Reeves, nessa entrevista, ele diz que o Coringa dele é severamente inspirado no Homem que Ri, que na verdade é o filme clássico que realmente inspirou o Jerry Robinson e Bill Finger a criarem o Coringa. Então tá aí uma referência que a gente tecnicamente não viu, mas que o diretor confirmou. Quando o Charada faz o Exposed do Thomas Wayne, a gente tem pequenos videozinhos, e num desses vídeos o Thomas Wayne fala uma frase clássica do Longo Dia das Bruxas, que é "Eu acredito em Gotham", que parece ser uma referência à frase da HQ do Batman Longo Dia das Bruxas. Uma outra possível referência da trilogia do Nolan é que a mansão Wayne original do universo do Matt Reeves virou um orfanato. E isso de fato acontece no finalzinho do Cavaleiro das Trevas Ressurge. O visual do Charada no filme, todo mundo comentou que ele é severamente inspirado no Zodíaco, mas não é apenas na questão do visual, porque todo o modus operandi desse Charada é muito semelhante com a do Zodíaco. A diferença é que o Zodíaco mandava as suas cartas para jornalistas em jornais, enquanto que o Charada do filme deixa as cartas para a polícia e, consequentemente, para o Batman ver. E assim, também pode ser uma grande coincidência, mas numa das coisas que o Charada revela, a gente tem uma imagem com o Thomas Wayne e tem a frase "hush". E "hush" em inglês é uma palavra que quando a gente traduz significa silêncio. E que assim, por coincidência ou não, também é o nome de um vilão clássico do Batman, o Hush. E daí eu não sei, pode ser uma referência ou pode ser apenas uma coincidência. Ali naquela cena da chegada do funeral do Don Mitchell, a gente tem o Falcone chegando e junto com ele tem uma outra pessoa que sai do carro. No primeiro momento, realmente parecia que aquela pessoa era a Selina Kyle, mas na verdade nunca é dito quem que ela é. E eu acredito que isso daí seja uma referência a Carla Vitti, que é a irmã do Falcone. Ela não chega a aparecer no filme, mas talvez ela apareça em alguma coisa no futuro. Talvez até no seriado do Pinguim. Aqui nessa cena, o Charada desenhou um mapa de Gotham, e se vocês olharem esse mapa de Gotham e olharem o mapa oficial de Gotham das HQs, vocês vão ver que a geografia de uma forma geral das ilhas é muito parecida. Aqui a gente tem as lentes do Batman que grava tudo, e na minha opinião, essas lentes aí é o modo detetive do Batman, segundo a interpretação do Matt Reeves. Falando agora um pouco do traje do Batman, todo o desenho do traje lembra bastante o traje do Batman da Telltale, e com algumas inspirações do Batman Noel também. Uma coisa que tem nas manoplas ali do Batman é que tem umas espécies de zarabatanas. Ao longo do filme ele não chega a usar esses itens, mas no Batman ano 1 do Frank Miller, o morcego usa isso daí. Então, como a gente sabe que esse filme tem bastante inspirações do Batman ano 1, talvez a ideia das zarabatanas no uniforme tenham visto dessa página aqui do Frank Miller. No início do filme, quando o Batman fala sobre o significado do bate-sinal no céu, de que não é apenas um aviso para ele, mas um aviso para os bandidos, isso daí vem direto das HQs. Diversas vezes foi dito que o bate-sinal existe por causa disso, porque o bate-sinal ele não serve apenas para avisar o Batman, ele serve de fato para avisar os bandidos. Então aqui, perfeitamente colocado dentro das referências das HQs. O Batmóvel do Matt Reeves, embora seja um
visual extremamente único dele, ele com certeza foi inspirado nos Batmóveis dos anos 70, porque foi um momento dentro das HQs do Batman que os ilustradores faziam muito muscle cars pro Batman, porque na verdade era o carro dos sonhos da época dos Estados Unidos. Então, naturalmente, o carro dos sonhos virava o Batmóvel dentro das HQs. E daí o Matt Reeves com certeza pegou essa inspiração na época. Outra questão é que o visual do Pinguim está praticamente idêntico à forma como que o Alex Ross desenha o Pinguim. Uma outra coisa clássica das HQs do Batman é esse negócio da mídia e dos jornais contextualizarem a própria cidade. Isso daí quem ajudou a popularizar foi a HQ do Frank Miller, Batman Cavaleiro das Trevas, e desde então a gente sempre vê acontecendo em HQs e nos próprios filmes do Batman. E vocês perceberam que tem uma parte do filme que o Charada tá com duas identificações? Isso daí é uma referência das HQs, porque o Charada ele meio que tem dois nomes nas HQs, o Edward Nygma e o Edward Nashton. Nas HQs meio que o nome Edward Nygma foi abolido porque era um pouco cartunesco demais um personagem com vilão Charada ter o sobrenome de Edward Nygma, Enigma. Então, mais ou menos após o Crise nas Infinitas Terras, eles mudaram isso para deixar Edward Nashton. E o filme, de uma certa forma, prega uma homenagem a esses dois nomes nessa cena dos dois cartões de identidade. Bem bacana essa referência, eu gostei muito. Uma outra coisa é que o filme começa no dia 31 de outubro, que é o dia do Halloween nos Estados Unidos, na qual esse filme está se baseando muito na HQ Batman Longo Dia das Bruxas. E uma outra coisa é que originalmente esse filme iria estrear no dia 31 de outubro. Essa parte aí que o Batman fala I'm vengeance, isso daí vem direto do Batman Animated Series, que o Batman tem uma frase que, embora não seja essa completa, ele diz que é a vingança. Uma outra coisa clássica que a gente tem no universo do Batman é Blackgate, porque Blackgate é a prisão onde os criminosos de Gotham vão. Enquanto que os vilões insanos, tipo Coringa, Charada e Chapeleiro Louco, eles vão pro asilo Arkham. Mas as pessoas que não são insanas vão pra Blackgate. E quando eles prendem o Carmine Falcone, eles falam justamente isso, que o Carmine Falcone vai pra Blackgate. Enquanto que o Charada, quando ele foi preso, ele foi ali pro Arkham Hospital. E no fim do filme, a gente tem aquela frase, né? The Bat and the Cat. Que essa é uma forma muito clássica de definir a relação do Batman com a Mulher Gato. Ela já vem sendo utilizada há muito tempo, mas quem realmente ajudou a popularizar isso foi o Tom King na run dele do Batman Rebirth. Porque ele sempre colocava os diálogos The Bat and the Cat, The Bat and the Cat. Ele até foi muito criticado por sempre repetir esses diálogos, mas de alguma forma ele ajudou a popularizar isso também. Uma outra possível referência são os cartões que o Charada dá pro Batman, porque a capa de cada cartão que ele dá pode representar um vilão pro Batman. O primeiro cartão ali a gente tem a coruja, que pode significar a corte das corujas. Tem um outro cartão que tem um cientista na frente que lembra muito o Hugo Strange. E tem um outro cartão que lembra uma mulher e pode ser uma referência à Era Venenosa. E nessa cena aqui do Charada esperando a polícia prender ele, é uma grande inspiração da pintura Nighthawks do Edward Hopper. Esse é um quadro bem conhecido dentro da cultura pop, porque meio que representa a solidão de um mundo moderno. O próprio Matt Reeves retweetou uma imagem que faz uma comparação direta com esse quadro para esse frame, meio que confirmando a inspiração. E também tem esse negócio do Charada se entregar para a polícia, que lembra demais, né, o que acontece no filme Seven. E ufa, gente, essa foi a última referência que a gente encontrou. Assim, ó, eu não acho que a gente conseguiu pegar todas as referências, porque tem aquelas referências que você precisa pausar o filme, olhar com uma lupa lá no canto esquerdo, e isso daí a gente só vai conseguir fazer quando o filme de fato sair na HBO Max. Mas pro filme agora que saiu, eu acho que a gente tem aí uns 95% das referências que estão no filme. Mas então, gente, eu acho que é isso daí. Por favor, comentem sua referência favorita. E no mais, vocês sabem, dá-lhe DC! E esse foi o vídeo com as referências do The Batman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.